repensar esse modelo. E a ideia não é propor as pessoas não têm a intenção de querer ser o dono do monopólio de como é que deve ser uma legalização ou uma suposta descriminalização, mas é debater o assunto, porque quando foi proibida em 1932 não houve nenhum tipo de discussão sobre o tema, foi uma imposição de um grupo pequeno de políticos. Algumas pessoas podem achar que essa forma de construir política é uma forma correta, só que eu entendo que o Brasil tem uma tradição de construir políticas de cima para baixo, sem debater com a sociedade. E isso pode ser muito prejudicial, mais até do que uma suposta apologia. Você me permite, eu acho até que talvez seja até o contrário, mas exatamente reforçando o que você está falando. Eu acho que a Constituição de 88, por exemplo, foi um grande avanço em termos de legislação, em termos de liberdades. A questão é se essas leis estão sendo praticadas, colocadas em prática e o direito do cidadão é dado ou não. Por isso eu pergunto ao professor McRae qual a sensação de ser intimado pela polícia para prestar satisfações, afinal de contas, em relação às suas opiniões. Sim. Eu poderia dizer assim, surpresa, mas porque, afinal das contas, eu estou simplesmente fazendo aquilo que é considerado legal e eu sou um professor, um pesquisador que tem por dever de ofício justamente questionar coisas, né? O senhor é pesquisador. Eu sou antropólogo, e membro do CETAD, que é o Centro de Estudos e Tratamento. E eu sou professor da UFPA, professor de antropologia na Faculdade de Filosofia. E quanto tempo de pesquisa o senhor tem dedicado a este tipo de assunto especificamente? Bom, eu trabalho com esse tema desde 1986 e eu tenho participado de vários órgãos públicos, inclusive. Eu fui membro do Conselho Estadual de Entorpecentes de São Paulo durante 6 anos. Eu já participei várias vezes de comissões oficiais para dar pareceres Mas sobre... para que o telespectador que está em casa entenda, Eduardo, o trabalho do CETAD, por exemplo, é exatamente o de tratar aquelas pessoas que fazem abuso das drogas, aquelas pessoas que estão doentes em função da droga. E eu pergunto, como uma pessoa envolvida num trabalho como esse pode fazer exatamente o contrário, apologia à droga? Não. Não, dizendo na visão daqueles que exatamente. estão, evidentemente, intimando, né? Sim, sim. Bom, eu trabalho, o CETAD é Centro de Estudos de Terapia, eu faço parte dos estudos, né? Mas justamente, trata, sim, né? sim. Justamente, né, a gente vai investigar por que é que as pessoas estão tendo problemas com drogas. E há várias razões. Se nós formos ver assim na sociedade, existem drogas lícitas e drogas ilícitas. E não há realmente uma grande diferença essencial entre as lícitas e ilícitas. Se você for fazer estudos farmacológicos, fisiológicos sobre o efeito dessas substâncias no corpo humano, no comportamento, você vai ver que não há uma clara indicação que, por exemplo, álcool seja menos danoso do que a maconha. Aí eu pergunto para o Miguel. Sim, para você entender por que uma é legal e a outra é ilegal, você tem que fazer um estudo da história e entender que em um determinado momento houve um equilíbrio, um determinado equilíbrio de forças políticas que levaram uma droga que era usada por um determinado grupo a ser considerado legal e uma outra a ser ilegal. Aí eu pergunto para o Miguel, pegando esse gancho do Eduardo, se a solução, por assim dizer, seria proíbe todas as drogas e todas elas passam a ser ilícitas e serão usadas apenas para tratamento de doentes e tal, ou libera todas. À luz da lei, é mais ou menos isso? Ou vamos conviver com essa contradição dentro do que está dizendo o Eduardo? Bom, a primeira coisa é que qualquer discussão sobre o tema é interdisciplinar. E considero que a Constituição não exige e nem proíbe a criminalização do consumo, do comércio de drogas.
De modo que essa é uma decisão política, mas uma decisão política que deve ser tomada mediante uma ampla discussão, como não houve na origem. E esse é um defeito da história até constitucional brasileira. Isso explica por que alguns países têm uma legislação mais avançada, por assim dizer, na questão à droga. Eu estava lendo hoje que no Oriente, no lado oriental da Austrália, o indivíduo pode, inclusive, plantar maconha dentro do seu quintal. Na Holanda, o consumo de determinada quantidade e o porte é absolutamente normal. Em alguns estados americanos, a maconha é utilizada como elemento auxiliar em alguns tipos de tratamento, entre eles o câncer. Quer dizer, essa disparidade de legislações no mundo é o que explica, por exemplo, a maconha ou qualquer outro tipo de droga estar sempre ali no olho do furacão, da discussão, da polêmica? O que eu acho que explica é o seguinte: direito à cultura. Cada país, cada estado tem a sua cultura. E algumas culturas são formadas, baseadas, de certa forma, em visões preconcebidas e outras de uma forma mais liberal. A Holanda, por exemplo, tem uma legislação muito mais liberal do que a brasileira, de que outros países. Em vários aspectos, Em vários aspectos. Na questão da eutanásia, do aborto. Quanto à própria liberdade de manifestação, os Estados Unidos permitem, inclusive, segundo decisão da Suprema Corte, eles permitem que haja liberdade de reunião, inclusive para propugnar fins ilícitos. Em 1969, foi admitida uma reunião em uma passeata com fins racistas nos Estados Unidos. No Brasil já não se admite, na Espanha já não se admite. Mas aí eu pergunto, e até colocaria o Sérgio nessa questão, são coisas completamente diferentes. Quando a gente fala do direito à liberdade, a liberdade de ser racista, ela não pode existir, perdurar ou prevalecer, porque ela é exatamente de encontro ao outro, ao ser humano. Quanto às liberdades individuais, o que você vai fazer com o seu corpo já é uma outra coisa, não é, Sérgio? Deixa-me só esclarecer que eu jamais comparei. Eu só trouxe um exemplo para demonstrar que as diferenças são culturais e que qualquer diferença cultural exige uma reflexão, um diálogo, e daí a importância da liberdade de expressão. Então, é bom lembrar também que quando se discute sobre a maconha, sobre a planta cannabis sativa, ela não é só usada como droga. E a legislação brasileira, ela pelo fato de demonizar a planta e até mais do que a legislação, a cultura, uma boa parte da cultura, exclui os outros usos da planta, usos das partes não psicoativas da planta. Já se sabe hoje em dia que a parte psicoativa pode ser usada como medicamento. E a parte partes não psicoativa é o tetrahidrocannabinol, THC, é a resina da que planta. É uma resina que a planta produz, inclusive, para se proteger do sol, né? Ela serve para a planta como protetor solar. Quer dizer, você teria todo o restante da planta para utilização diversa. Quais, por exemplo? E ela pode ser usada para combustível, como alimento, pode ser usada para fabricação de fibras têxteis, uma série de elementos. Hoje em dia existem fábricas de automóveis que utilizam a parte da planta para fazer peças automotivas. Então tem vários usos que, por conta dessa demonização da planta no Brasil, eles ficam excluídos desse... Até agora todos se manifestaram falando a respeito da discussão da maconha, em torno da discussão. Mas fica sempre aquela coisa no ar. Vocês são a favor da liberação do uso da maconha com uma determinada quantidade, qualquer quantidade? São contra a utilização da maconha? O que vocês defendem, por exemplo, é a utilização das partes, como o Sérgio acabou de dizer, das partes não psicotrópicas? Não psicoativas. Psicoativas, desculpa, da planta. Qual é a posição de vocês em relação à maconha, ao uso da maconha propriamente dito? McRae, por favor. Eu sou a favor da discussão sobre regras para o uso de várias substâncias que sejam discutidas e implementadas. Por atualmente, mas que atualmente, com essa questão de uma proibição pura e simples de uma série de substâncias, você tem uma situação caótica. As pessoas continuam a usar, mas você não tem nenhuma maneira lícita,